O pessoal deixa pra começar o laudo no dia 29. E geralmente passo no meu escritório. Por quê, Alana? Porque às vezes eu ia, me deslocava pra... E aí você liga e a parte fala, ai, não posso esse dia, ai, não posso esse horário. E você fala, exato. E a gente, como é que fica, né? Eu tive uma mentoranda que ela tava com 7 laudos acumulados. Mas eu já dou uma pisada de voz. Eu falo assim, olha, se continuarem com essas acusações, eu vou ter que interromper esse procedimento. E se eu tiver que interromper, eu vou ter que remarcar e vocês vão ter que pagar mais outra diligência. Vocês querem assim? Vamos começar mais uma live e dessa vez a live com a Alana e a gente vai falar como você monta um laudo, como você organiza o seu tempo, como que você vai otimizar o seu tempo e os prazos, né? Porque o perito também tem prazos a cumprir e isso tem muita pressão, né? Os prazos, eles exigem muito da gente. Olá, Alana! Boa noite! Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Quanto tempo? Coisa boa fazermos uma live de novo. De vez em quando a gente faz, né? De vez em quando a gente faz, né? Coisa boa. Vem um assunto, vamos conversar. A gente bate um papo. Gente, assim, não é nada assim, não, a gente vai dar uma aula, a gente tá batendo papo aqui, a gente tá conversando sobre o nosso trabalho. Então, assim, uma conversa super bacana, que se vocês quiserem aproveitar, tá aqui disponível. Aproveitem, né? A gente tá aqui para... Cada vez que a gente conversa, a gente tem a oportunidade de melhorar o nosso trabalho, né, em conjunto, e também auxiliar o trabalho de todo mundo, né? Exatamente, e aí também o pessoal assiste, engrandece outros peritos. Então, tem um roteirinho aqui que você fez que eu achei bem interessante. A gente vai iniciar falando sobre os laudos, a questão de tempo de realização. Tempo de laudo. Exatamente, achei que é bem oportuno, por quê? Porque muitos peritos, e até isso é algo que eu aprendi com o tempo, né, do meu trabalho, eu já estaria muito mais tempo, então de repente até a tua maneira já também viu isso, que é a questão de o nosso prazo sempre bem grande para laudo judicial, né? E aí, às vezes, eu vejo que é 30 dias, por exemplo, né? A maioria é 30, tem peritos que ainda é 45. O pessoal deixa pra começar o laudo no dia 29. E aí a gente acaba, às vezes, não, é 30, tá bom, dá pra aceitar, vamos fazer. E quando vê, meu Deus, é muito laudo. E aí, e agora? Como que a gente faz pra ter, por mais que a gente tenha muito tempo, pra otimizar esse tempo e poder ter esse tempo em todos os laudos que a gente vai aceitar, né? Então, por isso eu acho bem interessante a gente começar por esse ponto, né? O tempo dos laudos. Eu já me ferrei bastante, né? Então... Eu já me ferrei bastante, porque eu marcava, 5 coletas por semana. E aí, quando eu marcava 5 coletas por semana, pergunta se eu conseguia fazer 5 laudos por semana. Claro que não. Claro. Então, eu comecei a fazer o seguinte, como que eu organizo o meu tempo para fazer laudo? Eu marco 3 coletas por semana. Porque com 3 coletas, se todo mundo vier nas 3 coletas, beleza, consigo dar conta, tranquilo. Porque eu demoro, assim, uns 2 dias pra fazer um laudo. Eu não demoro, assim, uma semana, mas também não faço em um dia. Por exemplo, já falei com peritos, um perito que eu tenho muita intimidade, ele falou, faço uma manhã um laudo, à tarde outro. Eu falei assim, seu laudo deve ser muito bem feito, né? Eu também não consigo fazer. Assim, é um prazo fatal e eu tenho que entregar agora. Tu vai lá e vai sentar e tu vai fazer. Só que aquela coisa, né, que, nossa, é uma preocupação, é um nervoso que acaba não valendo, né? E assim, eu também, a questão de coletas, eu faço, até porque eu acho que a questão até numérica, né? Eu faço coletas, geralmente eu marco uma semana sim, uma não, né? Então, para mim é um pouco mais flexível. Só que também acontece assim, de eu não marcar muitas coletas, né? Mas, tem uma vara aqui em Porto Alegre, né? No Rio Grande do Sul tem uma comarca, sempre me nomeia, comarca de Novo Hamburgo. E aí Novo Hamburgo não fica muito perto da minha casa, assim, dá pra ir, claro, bem tranquilo. Só que daí eu vou e marco 6, 7 perícias e depois eu que lute pra ir atrás disso, sabe? Mas vale a pena, ajuda o juiz também. A gente já organiza um
um prazo um pouco maior nessa entrega, né? Isso também é legal, a gente ir lá, a gente se colocar à disposição, a gente conversar com o pessoal do cartório, né? Para saberem que, olha, posso até demorar, mas assim, tô aqui, se vocês precisarem, a gente organiza, né? E você faz no cartório, né? Às vezes eu faço cartão, porque eu trabalho home office, né, Tati? E é assim, Tati, já tô bem louca. E aí eu acabo trabalhando no home office, e aí quando outras perícias, daí outros lugares, aí eu marco em coworking. Mas nem sempre faço em coworking. Como aqui eu tenho bastante parceria com a maioria do pessoal dos cartórios, acabo fazendo direto no cartório. Aí eles me botam uma salinha lá, geralmente uma salinha ou de audiência, ou do juiz, enfim. Seja vaga. Eu já fiz tanto nas varas, quanto já fiz em cartório. Então, quando eu tenho que periciar um documento em cartório, já aproveito para marcar a coleta lá. E os tabeliães que eu conversei sempre foram muito receptivos. E geralmente passo no meu escritório. Por quê, Alana? Porque às vezes eu ia, me deslocava para fazer, às vezes, 2 coletas em uma vara. E às vezes a parte falta. Pô, eu fiz tudo, e aí a parte falta. E quando eu tô no meu escritório, eu vou produzindo. Assim, parte faltou? Tudo bem. Redigir aqui, fazer petição, não tem problema não. Porque aí eu otimizo o meu tempo. Ou então, você deve levar notebook, né? Então, assim, conforme a parte atrasa, você já vai trabalhando. Então, também dá pra dar uma otimizada. Mas também já fiz o erro de não levar notebook e a pessoa não ir nem a 1, nem a 2, e só do terceiro horário eu fiquei lá 1 hora olhando pro teto. Já fiz essa também. Acontece. Pode acontecer. A gente vai aprendendo, né? E a gente vai aprendendo. Então, hoje em dia, o que eu faço? Na verdade, assim, eu marco em cartório, né? Daí eu já organizo no cartório. Antes eu mando um e-mail com todos os processos que eu tenho naquela vara que tem que marcar perícia. Aí eu mando e-mail lá pro escrivão, enfim, para quem... O meu contato na vara, né? Não necessariamente vai ser o escrivão, às vezes o próprio estagiário que organiza as perícias, né? E aí eu pego e mando um e-mail, essa daqui é a lista de todo o pessoal que eu tenho que fazer coleta. Aí eles eu marco a perícia com eles já para certificar em cima no mesmo dia, assim, a gente organiza para fazer dessa maneira. E aí, 1 semana antes, eu ligo para todo mundo. Eu ligo para todos os advogados de todas as partes, quando eu vou me deslocar, para não ter esse erro. Mesmo assim, já aconteceu várias vezes, 1, 2, mas facilita. Essa ligação antes facilita muito, né? E essa questão das coletas, fazer essa ligação. Eu sempre ligo antes. Eu já conversei, teve até uma live que eu fiz sobre isso, em outro momento, com uma outra perita, que ela liga antes até de marcar a perícia. Então, ela já conversa com as partes, para dizer assim, eu vou marcar para tal data, vocês têm disponibilidade? E aí que ela agenda tudo certinho. Eu prefiro agendar direto com o fórum, depois eu ligo para as partes, e daí qualquer coisa também, né, enfim, menos procedimento, né, mais direção. E aí você liga e a parte fala, não posso esse dia, não posso esse horário. Exato. E a gente fica, né? E aí dentro da perícia judicial a gente tem também isso, né, já que é importante, a gente é auxiliar do juiz, então a gente vai lá, marca, o juiz vai intimar, e se a parte não puder, ela peticiona. Então é diferente, né, eu também tenho essa visão, assim. Mas enfim, aí nessa questão de coletas, né, a gente organiza para conseguir ter, para pegar os documentos. Além disso, eu recebo também documentação, muitas vezes que vem, perícia que não marcou, não precisa coleta, né, ou que já foi realizada a coleta. Também tem algumas situações que, se for muito longe daqui, assim, falo com a vara, o pessoal também faz a coleta para mim, faço também de algumas coisas remotas, e a nossa live a gente já falou sobre isso, né? É tudo conversado, né? É tudo conversado. Às vezes as pessoas têm muito medo de falar. Gente, vocês não têm que ter medo de falar com o escrevente, vocês não têm que ter medo de falar com os diretores de vara, conversem. É super importante você conseguir alinhar, para você fazer um bom trabalho. Se você ficar com medo de falar, você vai perder oportunidades, né? Então, falem, conversem, sejam pessoas que tenham ali como conversar. Tem gente que não sabe nem conversar, né, Alana? Então, às vezes a pessoa tem vergonha, sei lá. Um pouco de receio, eu acho que é um pouco de receio, né? Imagina, não conhece o sistema judiciário, aí tem aquela visão assim, o juiz, né?
o pessoal, eu nem sei falar. E na verdade a galera é super de boa, assim, é claro, né? Existe aquela coisa, aquela formalidade, porque é, né, sistema judiciário, mas, nossa, eles são super tranquilos, assim, né? E se o juiz disser que ok, o juiz ok, né? E tudo certo. Não, já aconteceu, já teve vara que falou que preferia que eu fizesse no escritório. E tudo bem, entendeu? Então, assim, falou, você não tem escritório? Porque aqui na vara atrapalha um pouco. E aí, beleza, eu mudei meu procedimento, entendeu? Mas sempre foram educados, até assim, nesse tipo de informação, nesse tipo de feedback, que não é um feedback muito positivo, né? A gente fica meio tipo, nossa, tô atrapalhando aqui. Mas até assim foram super educados e deu tudo certo. E eu queria fazer uma pergunta para você. Você marca coleta quais dias da semana? Você tem um dia certo para marcar? Porque geralmente a vara tem audiências. Você já marca, por exemplo, eu marcava quando eu fazia, era ou segunda ou sexta. Então eram 2 dias que eu podia marcar na quinta também? Quinta-feira é um dia que eu costumo marcar coleta bastante, porque, assim, a maioria dos lugares, assim, né, dos fóruns que eu acabo atuando, geralmente, quinta-feira, eu acho que quinta-feira é um bom dia, sabe? Não é sexta, que pra mim é aquela coisa, final final de expediente, sexta e tal, aí eu marco na quinta. E geralmente funciona bem, assim, daí claro a questão dos horários, né? Daí eles sempre me avisam. Por isso que eu mando e-mail antes, daí eu falo direto com o pessoal lá da vara, antes de marcar, quinta-feira fica bom? Aí eu sempre dou 2 datas, ou eu faço quinta ou quarta, né? Mando 2, entre quarta e quinta na semana. E aí o pessoal organiza pra mim direitinho, melhor quinta. E geralmente sai quinta, né? Todos os quintos. Sim. Quando eu fazia na vara, eu sempre marcava na sexta, porque era o dia em que eles não tinham audiência. Então, eu marcava nas sextas-feiras. Só que eu comecei a marcar, o que aconteceu também? Depois eu comecei a dar aula em pós-graduação. E nas aulas, muitas vezes eu tinha que viajar na sexta. E eu pensei, putz, isso vai me atrapalhar nas coletas. Aí eu comecei a marcar na quarta, que era um dia que, com toda a certeza do mundo, podia o avião atrasar, eu estaria em Brasília. Claro. Então, por isso que eu marcava nas quartas. Agora eu tô marcando terça ou quinta. Eu marco terça ou quinta. Terça e quinta eu acho bom. Porque segunda e sexta, aquela coisa, final de semana, tá na praia, não voltou ainda. Na sexta-feira tá indo, e aí às vezes não falta. Eu vou faltar na perícia, azar. E aí às vezes também o advogado, segunda, não viu o prazo, sei lá, né? E assim a gente vai. Então, terça e quinta são datas boas. Eu também gosto bastante de terça e quinta, assim, pra reuniões, né? E em geral. Você tem um formulário genérico, né? Você leva os formulários? Eu levo formulário, depende da perícia. Toda perícia eu avalio direitinho ali. Mas, via de regra, como é perícia, poxa, de 10 perícias, 8 vai ser perícia em contrato. Então, acaba sendo sempre o formulário bem padrão. Aí mando, né, os formulários de 20, 25, 30 assinaturas. Varia também, depende de como é a assinatura, a complexidade, eu dou uma olhadinha sempre. Aí faço a rubrica e aí depois eu também peço um textinho para ter. Vai que precisa fazer uma autoria gráfica, verificar uma escrita, enfim. Aí sempre deixo tudo padrão. Deixo tudo padrão para evitar. Enfim, faço só a assinatura, porque no contrato é só assinatura. Aí depois, quando vê, tem um bilhete lá que surgiu e de quem é esse bilhete. Daí já tá tudo ali, sabe? Exatamente, também é bom ter eu gosto de deixar uma folha de ditado, porque a folha de ditado eu deixo assim o que eu preciso às vezes pedir, às vezes preciso pedir alguma coisa a mais, então uma folha de ditado sempre dá para o... a Lalice falou, ruim do horário do Fórum de Porto Alegre, que iniciam os trabalhos na vara às 13 horas. É isso mesmo? É isso mesmo. Aqui o pessoal não trabalha de manhã na rua, ninguém pode, da rua ninguém entra. Não, aqui também, mas acho que era meio-dia também. Gente, varia muito de fórum para fórum, mas marquem na data que tem expediente, né, tudo certinho, que daí dá tudo certo. Mas, Alice, uma observação é que, via de regra, mas se a gente manda um e-mail antes e fala assim, de repente marco de manhã para evitar atrapalhar vocês aí no fluxo da tarde, às vezes, dependendo da situação, eles até deixam. Só que daí complica muito, né? Que muitas vezes o pessoal, o guarda ali do fórum, ele é orientado que não é para ninguém subir. Então complica um pouquinho, mas já aconteceu de eu ir pro Paraná fazer uma perícia,
sempre trabalhei no Paraná, né? E aí, de ir pro Paraná e, eu preciso, para fechar no horário, para eu voltar para casa no mesmo dia, eu preciso começar a perícia de manhã. E o Paraná lá também começa meio-dia o atendimento. Eles deixaram fazer antes, daí todo mundo foi avisadinho, bonitinho. Eu também me incumbi de avisar lá, ajudar, sabe, para auxiliar nesse procedimento. Então, gente, até agora a gente viu o primeiro procedimento, que é a coleta. Você vai fazer a coleta, assim, geralmente a gente marca, eu marco 3 por semana, a Alana, ela marca, às vezes, mais durante a semana, só que ela dá o prazo. Você sempre tem que pensar o seguinte, eu vou dar conta de fazer essa cacetada de laudos que eu tô marcando? Então, sempre pensem assim. Então, quando você vai marcar uma coleta, pense nos 30 dias, pense no prazo que você tem para entregar esse laudo. Então, eu sempre falo isso, né? Pensar para você se programar. Porque às vezes você fala assim, mas é 30 dias. Né? Aí você pensa, é 30 dias, mas às vezes tem vários laudos. Às vezes você não dá conta, às vezes a gente gasta uma semana em um laudo. Então, não é tão simples assim. Como diz o meu filho diz assim, mãe, buguei, às vezes. Eu digo, exato, às vezes buga, às vezes a gente olha a assinatura e, meu Deus, e agora? E aí tem que sair, né? Às vezes a gente fala, nossa, isso daqui, mas calma aí, deixa eu ver mais coisa, né? Então, às vezes a gente vai solicitar mais, às vezes vai solicitar ao cartório, e às vezes tem petições, então não é só fazer o laudo, você pode ter petições, você pode ter diligências. Então, assim, já, por exemplo, se você marca uma coleta, aliás, 3 coletas por semana, como eu marco, já é uma tarde inteira tomada, entendeu? Já é uma tarde que eu não vou conseguir trabalhar com nenhum laudo. Entendeu? Já tem as petições que eu preciso responder. Então, eu preciso me organizar tudo para poder fazer. Por exemplo, não vai dar tempo de fazer um laudo, mas eu faço as petições. Então, eu sempre vou colocando ali. Petição também tem prazo. Às vezes, uma diligência, que já toma um dia. Então, assim, você vai ter, às vezes, você vai ter que se programar. Então, pense nisso. Uma coisa que me ajudou muito é a agenda do Google. Você já usou? Já usei, eu uso ela, inclusive, no celular. É ótima, gente, é ótima. Mas eu tenho a escrita também, porque senão tem que ter várias agendas. É bom. E outra coisa, quanto tempo você demora para fazer um laudo, Alana? Pois é, isso é uma coisa bem interessante, tá? Que eu tenho uma metodologia que eu criei, assim, conforme fui indo. Por quê? Porque eu sinto necessidade já, e eu acho que isso é muito importante, eu sempre levo isso, por exemplo, nos meus alunos, né, nos meus cursos, de a gente trabalhar sempre com dupla conferência, sabe? Na Grafo, como também é uma área muito subjetiva, vai muito do nosso ponto de visão naquele momento, eu trabalho muito com dupla conferência. Então, o que eu faço? Para otimizar o meu trabalho, eu criei a metodologia de um laudo em 3 dias, né? Em 3 passos. Então, via de regra, eu faço em 3 dias. Aí, o que eu faço? Começo assim, faz as coletas no momento em que eu tenho toda a documentação. Então, parte da questão, tá com tudo ok. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser tirar as fotos, todas as fotos, digitalizar os documentos, né? Botar tudo lá na pastinha, organizar tudo certinho na pasta com o nome. Sempre guardo com o nome das pessoas, né? E os prazos junto, para saber qual que é o quê. Porque, às vezes, essas questões, o que eu faço? Acabo fazendo mais de uma foto, né? No dia, eu tiro um dia para tirar foto de, 4 laudos. E aí depois eu deixo lá na pastinha e vou fazendo um laudo por vez dentro desses outros 2 dias que vão surgindo. Então aí já tem minha semana completa, né? Já fiz, e sexta-feira fica um dia, ou por exemplo, quarta, um dia para coleta, digamos assim, ou para petição e tal. Aí eu tiro então todas as fotos, aí eu organizo lá na pastinha e aí eu começo a fazer o primeiro laudo. Aí o primeiro laudo, o que eu faço? Eu abro enfim, o modelo que eu tenho, né? Que eu sempre acabo fazendo em cima. Aí abro, eu coloco o número de processo, organizo ali a capa, histórico da demanda, o direcionamento, qual é o documento questionado, qual é o documento padrão, os documentos padrões, o que teve, o que não teve. E aí eu vou até os exames e resultados. Só que dentro dos exames e resultados eu não boto nada. Tá? Eu deixo. Aí aqui finalizou esse primeiro passo. Então isso aí geralmente me leva um dia, deixo montadinho ali. Aí no segundo dia o que eu faço? Faço essa dupla conferência. Eu vou pegar e vou ler tudo que eu fiz, até exames e resultados. E aí eu vou pegar todas as imagens dos documentos, vou colocar lá no programinha, vou arrumar, vou colar ali. E às vezes eu faço isso no primeiro dia também, tá? Isso varia, depende muito do que é cada caso.
E aí eu começo a falar. Daí no segundo dia, por exemplo, eu falo sobre todas as escritas. E aí eu falo sobre tudo sem fazer o exame nas setas e sem especificar nada. Eu só falo o que eu tô vendo. Daí no terceiro dia eu faço as setas, daí eu vou relendo aquilo que eu escrevi para verificar se tá tudo certinho. Aí eu vou demonstrando com desenho, aí eu faço a conclusão e aí eu respondo os quesitos. E aí eu leio tudo de novo e junto no processo. Primeiro eu coloco as setas, depois eu descrevo. Então, assim, eu faço outra metodologia. Mas, assim, eu também faço isso, entendeu? Eu também releio para ver se faz sentido ainda. Essa dupla conferência também faço. Então, já tô acostumada a fazer isso também. O meu laudo demora pelo menos uns 2 dias. Um laudo simples, tá? Não tô falando de um laudo complexo. Pelo menos 2 dias. São 2 dias fazendo, depois revisando. Tem também a questão do português, às vezes a gente verifica um errinho ali. Então, assim, ou então alguma coisa que a gente não observou. A correção, né? Grafo é muita observação. Então, o que a Alana tá falando faz todo sentido e eu também uso. A gente deve olhar mais de uma vez. Fazer um laudo correndo, você pode não ver, você pode não observar algumas nuances. E é muito importante que o perito grafotécnico observe tudo o que deve ser observado. Não é mesmo, Alana? Exatamente. Uma coisa também que é bem interessante a gente pensar sempre, né? É que daí a questão de prazos, por exemplo, o método, né, em 3 dias, tu faz em 2, talvez 3, só que daí a gente tem, 3 de 30, né? Que seria o prazo que a gente tem para entregar. Vai que dá uma situação ali que, esse exame aqui eu fiz, mas aqui deu um problema. Vou ter que fazer em 4, preciso de repente, sei lá, Jaque, me tira uma dúvida aqui sobre uma coisa, daí até a Jaque de repente me responder para me auxiliar, né, ver alguma coisa assim, eu ter que ler uma literatura e ter que pesquisar alguma situação. Aí, quando eu ver, deu 5 dias, só que é 5 de 30. Então é legal, porque às vezes a gente pega e deixa, né, e esse é o ponto. Deixa até o penúltimo dia do prazo. Só que daí no penúltimo dia do prazo tu acaba fazendo correndo e às vezes não dá tempo de tu entregar aquilo que tu poderia ter feito em 5 devagarinho, né? Porque, devagar, tu respira, tu vai lá, monta a foto. Tu respira, tu vai lá e explica, ou tu bota as setas e depois tu explica, indiferente, mas essa questão, né, de a gente pensar nisso, né? E acho até que é meio, não sei se é do brasileiro, mas eu vejo assim que muita gente, aquela coisa da adrenalina de deixar, vai indo, e vai lá, faz no final, né? Quem nunca fez um trabalho, né? Desde a escola, correndo. Só que realmente, né? Grafo é algo que, por ser muita observação, vale muito a pena a gente deixar esse método assim, ou 2 ou 3 dias, ou 5 que seja, dentro da realidade de cada um, né? Porque tem peritos, imagina. Você tá aí há 8 anos, né, Jaque? 8, 9? 9 já, né? Eu 4, 5 vai fazer já. E aí, pra mim, fica confortável 3, mas eu já fiz um laudo em 7 dias, né? Lá no meu início, muitas vezes eu demorava um pouquinho mais, porque às vezes dava no meio da escrita, não sei o que eu vou falar desse A. Levanta, sai, respira, fala de outro A, e aí volta. Isso é muito importante, gente. Laudo de grafo não tem como você fazer correndo. Às vezes você vai lá, respira, toma um café, pensa melhor, depois você volta. Eu queria fazer um agradecimento. O Brasil Correspondentes comprou um selo. Muito obrigada. É o Guilherme, meu amigo. Muito obrigada, Guilherme. Comprou um selo da gente. E eu faço isso também, Alana. Sempre dessa mesma forma. Vou dar uma respirada. Às vezes eu faço... Teve um laudo que foi bem complexo, foram 12 documentos. Eu fiz em um mês. Então, assim, eu fui 1 mês fazendo esse laudo. Às vezes eu tinha que parar fazer petição, eu tinha que parar responder impugnação de laudo, responder impugnação de honorários. Então, assim, tudo isso a gente tem que também parar e se dedicar a isso. Porque a perícia não é só você pegou, fez a petição, fez o laudo. Não é assim. A vida vai caminhando enquanto você está fazendo um laudo, você tem que fazer petição, você tem que responder a impugnação do outro laudo que você já entregou. Então, é assim, a gestão de tempo. Aí entra uma assistência no meio do nada, e você vai falar, não, é desse jeito, gente. Então, assim, é correria. Então, vocês têm que ter isso em mente. Vai ser correria e você tem que se organizar para conseguir fazer todas as entregas. E te digo mais. Se tiver um laudo que eu não consegui finalizar adequadamente, que eu não acho que tá perfeito, eu perco o prazo, mas não entrego o laudo não feito. Eu te digo isso, Alana.
Assim, pra mim, entregar algo mal feito é, assim, não tem. Não, de jeito nenhum. Eu prefiro perder o prazo, falar assim, perdi o prazo mesmo, mas eu não vou entregar um laudo mal feito, de jeito nenhum. Um laudo que eu não revisei, que é bom, não gosto. E eu faço também, sabe, já que essa pontuo muito, assim, também na assistência, né? Daí é legal, um ponto aqui, né? A gente tá falando de laudo judicial, mas na assistência também é muito importante a gente pegar e, né? Pô, a gente direciona a perícia. E eu, enquanto assistente, eu direciono o cliente. E, ó, não adianta me mandar um laudo para eu falar, ai, chegou aqui o laudo, o laudo saiu. Pô, o juiz nos dá 15 dias pro cara me mandar. Então, manda no tempo. Claro, né, que eu também dou uma olhadinha lá no processo, nas assistências. A gente cuida, só que às vezes não dá para cuidar tudo. Mas de ter fazer essa exigência, porque não tem como a gente pegar, imagina, fazer uma impugnação de um laudo em um dia, sabe? Já aconteceu comigo, já vi, eu trabalhava para empresa de perícia grande, e aí teve algumas demandas que vinham, assim, de empresa muito grande, assim. Cara, eu acho muito sacanagem isso. Imagina, daí vem de indústria, aí assim, a indústria que me perdoe, mas tinha sacaneado, entendeu? E aí eu tinha que ir lá e, pô, dentro do que dá, sabe? Tipo, vou fazer uns quesitos complementares, por exemplo. Mas, cara, me manda com tempo pra eu olhar o laudo, pra eu ver se tem alguma coisa que eu possa, dentro da literatura, dizer que, olha só, isso aqui é assim, ou isso aqui é assado. Em um dia não tem como tu fazer esse trabalho, né? Enfim, então, é um monte de coisa. E você tem que pesquisar, você tem que ler literatura, assim como a Lalice está falando aqui, olha só. O livro da Jaque é a minha bíblia, que acompanha a produção de laudo. Muito obrigada. Realmente, muitos alunos usam e é bem simplificado. Você tem como explicar com muita facilidade. Então, o livro ele vem para trazer uma linguagem simples para quem precisa de conhecimento. Então, o livro você pode citar no laudo. Eu não tenho teu livro ainda, já que eu quero ter ele, eu vou comprar ele, mas eu ainda não comprei. Vou comprar. Deixa eu ver aqui. A Isa Pimenta Araújo. Ela disse que isso é máquina de fazer laudo. Não é, depois você pega o jeito. E é normal ficar olhando 2 dias a assinatura, bem tranquilo, pode ficar olhando até 3. A Isa faz laudo rapidinho. O bichão é uma fábrica de fazer laudo. Tá querendo se fazer de humilde aqui. Minha amiga. Então, legal. Ela faz super bem, os laudos dela são lindos. E tudo trabalha. Até sonho com assinatura, Isa. A Isa, ela tem sonhos com a assinatura. Pois assim, essa gestão do laudo é muito importante você ter, assim, deixa uma semana, deixa uns 3, 4 dias para cada laudo, porque eu tô falando pro pessoal que tá começando, porque não vai ser rápido, não tem como. É 30 dias, porque você precisa fazer muita coisa dentro de 30 dias. Você, às vezes, você começa a fazer, daqui a pouco você vê que tá faltando alguma coisa. Você tem que ir lá, você tem que solicitar o cartório, você tem que fazer uma conferência de selo. Então, assim, toma tempo, então não deixe para fazer de última hora e reserve aí uns 3 diazinhos, 4 diazinhos para fazer o laudo, que é muito importante fazer as imagens. Exatamente. Para você conseguir entregar. E não aqui acumula. Ponto. Não acumula tudo, e aí a gente fica, meu Deus, e aí tu tem um monte de coisa pra fazer, não sabe por onde começa. Enfim, todo mundo já passei por isso, né? Não recomendo, galera, então sigam os conselhos aqui da gente. Eu tive uma mentoranda que ela tava com 7 laudos acumulados. Tudo pra vencer prazo. Quando eu olhei aquilo, eu falei, puta que pariu. Aí eu falei, vem cá, vamos fazer esse negócio. Aí eu ia fazendo assim, ia deixando o negócio já estruturadinho. Falava, bom, agora você faz isso aqui. Aí depois, quando ela voltava, já revisava. E aí a gente ia fazendo um negócio assim, alucinado. Mas, assim, é muito difícil. Pô, como que deixa? Assim, ela falou, já vai com o laudo atrasado e tal. E, assim, quando você tá nesse negócio de ter que fazer rápido, é muito doloroso, é muito estressante. Então, assim, não deixe de chegar nesse nível. Pegue uma mentoria antes, faça com calma. Com certeza. E é legal também, né, Jaque, de ir fazendo procedimento, né? Procedimento técnico para todas as coisas. Então, assim, de manhã eu faço petição.
de tarde eu pego o laudo um pouquinho, aí depois eu vou, sei lá, ligar para cliente, fazer prospecção e organizar o teu dia, né? Uma coisa assim que eu aprendi até recentemente, uma amiga minha faz umas terapias holísticas, coisas assim, eu fiz com ela, e aí ela tava me falando uma coisa que eu achei legal, eu disse, gente, eu vou falar isso para todo mundo, falar isso para meus alunos, coloquem pequenas metas dentro daquilo que vocês conseguem fazer no dia, mas organizem os seus dias com metas. Então, assim, eu não consigo fazer 30 petições num dia, então faz 5, mas faz 5. E aí tu organiza para fazer X de um laudo, 5 páginas de um laudo. E aí vai indo devagarinho, porque, claro, a vida do perito poderia ser só fazer laudo, né? Mas não é, né, Jaque? E a gente tem muita coisa para fazer. A gente tem que, fazer um monte de coisa, fazer petição, ficar avaliando o processo, coisa que às vezes a gente nem recebe para isso, né? A gente atua um pouco de advogado, um pouco de tem que fazer orçamento, tem orçamento que chega, você tá com um monte de petição lá para fazer, daqui a pouco alguém liga e fala assim, preciso de um orçamento, tal, caso é tal, ou então às vezes uma reunião, ou às vezes chega uma impugnação para você, então assim, tem várias coisas. Então, ou tirar dúvidas, às vezes alguma questão, então pode acontecer. Quanto à estrutura do laudo, como que você faz a sua estrutura, Alana? Então vamos lá, estruturação de laudo. Eu gosto sempre de começar falando das características mais relacionadas à morfologia. Então, tudo que tem a ver com o desenho da escrita, aquilo que realmente não faz parte da grafocinética, né? Aí eu falo da inclinação, eu coloco ali relacionado à proporção, os espaçamentos, enfim, o que mais? Relação de proporcionalidade gramatical, calibre, tudo que tem a ver, né, com características que podem ser mais facilmente imitadas por um falsificador, né, que é a questão do desenho. E aí eu começo falando sempre isso. Daí ali eu falo de toda essa parte morfológica e eu gosto de separar exatamente assim. Explicar o que é a morfologia, do que se trata, e aí explicar, daí fazer todos os exames. Aí eu vou fazendo, geralmente eu faço daí na escrita completa, né, faço o nome completo da pessoa, pego ali nome e sobrenome, daí eu faço tudo direitinho de todos, aí depois passo para a segunda parte, daí eu começo a falar na grafocinética já. Aí o que eu faço? Eu faço uma análise de todos os ataques e remates, né, e verifico assim, essa pessoa aqui, ela faz ataques, ela costuma fazer na escrita dela ataques em arpão, e ataques em infinito, né? Porque existe uma variação de ataques dentro de uma escrita. Aí os remates X. E aí eu coloco isso em cores. Daí eu coloco um dicionário em cores ali, vou fazendo, aqui ela faz assim, aqui ela faz assado. E dentro das variações, em nenhum momento ela fez ataque apoiado, que é só o que tem, por exemplo, na questionada. Aí eu vou fazendo assim, eu vou fazendo se tem convergência. Eu falo dos ataques. E aí depois eu falo sobre limitantes verbais, eu falo sobre momentos gráficos, e geralmente eu coloco isso de uma maneira mais separada mesmo, eu não boto tanta escrita, né, tantos padrões, nem tantas questionadas, vou fazendo uma coisa um pouco menor. Aí sim eu passo para a questão de trajetória, daí eu falo de cada letra, num quarto momento, isso já, né? Falo de cada letra e vou especificando isso, aí às vezes eu faço do nome completo, se ele é mais curto, ou então eu faço primeiro nome, depois segundo nome, depois terceiro nome, e aí eu faço a conclusão. Então, basicamente é isso. Meu laudo tem a capinha, que eu coloco no adulto. Claro, eu não falei, né, de todo. Fala, depois eu digo o resto. Eu coloco a capinha, aí eu faço o endereçamento, vem a perita, apresentar o laudo pericial, tal. Aí depois eu vou para a parte do relatório. Aí no relatório eu faço um relatóriozinho do processo. Então eu coloco ali do que se trata o processo, quando que eu fui nomeada, onde estão os quesitos, coloco o vídeo da coleta. Aí eu coloco tudo ali no relatório. Depois eu vou para o objetivo, objeto e objetivo, finalidade da perícia. Aí depois eu vou para a peça questionada. Aí depois eu vou para padrões. Aí eu vou para esclarecimentos, em que eu falo um pouco sobre a análise grafoscópica, método, tudo certinho. Ali eu coloco, aliás, eu acho que é método, não, olha só, já não estou nem sabendo a estrutura. Depois de paradigmas, vem equipamentos. Depois de paradigmas, vem os equipamentos utilizados. Para deixar bem claro tudo que foi utilizado. Depois eu utilizo metodologia, depois esclarecimentos. Depois do esclarecimentos,
eu vou para exame. E aí no exame é que o bicho pega, né? Porque o exame, assim, até aí eu fiz um relatório, né? Peguei o processo e tal, documento paradigma, eu vou lá, descrevo qual é o documento paradigma, qual é o documento questionado, eu descrevo todos eles, né? Então, são 10 padrões, eu vou descrevendo cada padrão, a data dele, a datação dele, o que ele qual ID que ele tá, tudo certinho. E aí, só que no exame é que o bicho pega. Aí eu divido o meu exame. O meu exame ele é dividido em documento e assinatura. Então, eu sempre faço a análise documentoscópica, né? O Delpic ia querer me matar se eu falasse grafo documentoscópica. Mas eu coloco grafo documentoscópica porque nem todo mundo é obrigado a saber que documentoscopia abrange grafo. Então, como eu faço perícia para leigos, para pessoas que não são peritos, eu coloco perícia grafo documentoscópica porque o nome já remete às duas áreas. Então, por isso eu coloco esse nome, que muitos peritos questionam, muitos peritos criticam, mas eu tô nem aí porque eu não ligo pra opinião. Delpic cai de pau em cima da gente quando a gente usa esse termo. Amo Delpic, mas eu faço do meu jeito. Então eu coloco porque nem todo mundo sabe, então isso já serve para o advogado, para o juiz, que às vezes não entende que documentoscopia é também grafo, né? Tem a grafo, então por isso que eu coloco grafo documentoscópico. Então, ali eu coloco a parte do documento, eu verifico se tem alguma fraude documentoscópica, verifico a impressão, verifico tudo que eu consigo verificar ali no documento. Depois eu passo para análise grafoscópica. Na análise grafoscópica eu divido em assinatura, grafismo e rubricas. Então eu divido quando eu vou analisar cada uma delas. E a análise que eu faço a análise dos padrões da peça questionada e aí eu faço confronto. Do que eu faço confronto, eu vou verificando. E eu faço raciocínio pericial, gosto muito de utilizar o raciocínio pericial. Eu não vou por características, né? Tem muitos peritos que vão por características. Eu vou por raciocínio pericial. Então, eu verifico quais são os atos gráficos daquele punho, o que é hábito daquele punho. Poxa, o hábito dessa pessoa aqui, ela faz em todos os padrões essa característica, então é um hábito. E aí eu demonstro, tá em todos os padrões. Coloco ali acetadas, imagens dos padrões, tudo com as patinhas ali. Essa característica está em todos os padrões. Essa característica é o quê? É uma característica dentro do CRI, que o CRI é constância, raridade e imperceptibilidade. Então, essa característica, ela é relevante para o meu exame? Se ela for relevante, aí eu já vou colocando. E se eu verifico alguma característica, por exemplo, essa característica que está na assinatura questionada, ela faz parte do punho paradigma? Faz, mas ela é uma característica que o falsário reproduziria? Então, eu sempre vou me questionando. Por isso que eu falo que o meu laudo ele tem muito mais raciocínio pericial claro. As características em si. Porque depende, por exemplo, tem laudos que eu não vou nem colocar, por exemplo, ataque e remate, porque ali não tem, às vezes não tem diferença, por exemplo. É convergente, mas tem outras características que me chamaram mais atenção. Sim, então, é assim que eu faço meu laudo. Aí fiz isso daí, cheguei na conclusão. Na conclusão eu vou concluir. Ali eu coloco tudo que eu concluí. Documento, parte grafotécnica, então assim, eu vou colocando todas as conclusões ali. Depois eu respondo os quesitos, depois eu coloco a bibliografia e depois eu faço conclusão e fechamento, que eu coloco uma breve síntese da conclusão e coloco fechamento, que é para deixar bem claro que eu fechei lá em tantas laudas, pá. Estes são meus filhotes. Bom, então eu não falei o início, né? A minha Pois é, falar o início, mas ótimo, eu acabo trabalhando também com raciocínio pericial, mas essa questão do raciocínio pericial eu faço ali na parte da trajetória de execução. Então, eu sempre coloco as características, assim, específicas, claro que dentro do que for necessário também, porque a gente falou, ataque e remate, se tá convergente eu nem boto. Aí deixo, mas eu faço assim, aí eu coloco isso lá na parte de trajetória, na parte de observar ali, ó, isso aqui é assim, é assado. Às vezes eu faço, por exemplo, questões quando o punho, se tem variação de punho, se não tem, o que eu faço? Eu boto todos os padrões antes de começar os exames e faço uma avaliação macro e micro de todas as características da escrita daquela pessoa. Demonstro isso vou falando da pessoa, daí depois eu faço esses exames de confronto, né? Mas isso depende bastante de caso para caso, não é em todos que eu faço. E isso até é legal, né? A gente vai pegando o que eu tá falando aí, eu achei, legal, dá pra fazer em todos, né? Muito interessante botar esse raciocínio.
Eu gosto de colocar. Daí o meu laudo eu sempre faço uma capa também, que eu acho importante, pra deixar bonitinho, né? Daí faço o direcionamento. Capa, né? Tem que ter capinha. Faço uma capinha bem bonita, daí eu coloco o direcionamento pro juiz, nome das partes, né? A Lana, vem apresentar o laudo. Aí bota um mini currículozinho, mas tipo mini mesmo, né? Não deixo, não gosto de dar um monte de currículo. Só que a Lana, perita, tal, vem, e é isso. Aí eu vou pra... Gente, é difícil, né? Já que a gente lembra do nosso laudo, mas eu vou pra histórico e objetivo da demanda. Aí eu vou explicar ali qual é o objetivo da demanda, um pouquinho do histórico, né? Qual é a pessoa que está sofrendo a princípio está sofrendo aquela fraude e tal. Daí eu falo que vou avaliar tudo isso dentro das técnicas. Não especifico, por exemplo, onde está a case, não especifico nada disso. Eu sou bem mais sucinta nessa parte. Eu só vou ali, boto o objetivo, né? Qual é o que vai ser visto dentro do meu laudo. Aí eu passo para o documento questionado. Aí na peça questionada, o que eu faço? Essa avaliação documental, quando é uma demanda que é grafo, eu estou fazendo só demanda grafo, eu avalio o documento como um todo, só que não demonstro. Então o que eu faço? Eu coloco ali que eu estou avaliando um documento, assim, assado, eu falo todas as questões que eu achei lá no documento, tudo que tem nele, e aí no final disso eu coloco, por exemplo, é um documento que é digital, eu coloco o código hash é tal, eu avaliei a via tal, aí faço toda aquela questão de metadado, tudo coloco ali. E aí se for, daí eu digo, olha, dentro do documento que eu avaliei aqui, não tem como avaliar a característica documental específica, uma cópia, não é e tal. E aí quando é original eu coloco, foi avaliado todas as características documentais desse documento, né, do suporte, e não houve a presença, não foi encontrada a presença de nenhuma alteração documental. Então eu não especifico, eu não faço o exame em foto e nem em seta, nem nada assim. Eu só falo isso ali no próprio documento questionado, né, na aba de documento questionado. Aí eu passo para os padrões. Aí nos padrões eu vou colocar todos os padrões que me foram fornecidos, com as datas, né, a data de expedição, tudo certinho, até para auxiliar ali quem for ver, por exemplo, se está dentro dos critérios exigíveis de adequabilidade. Caso esses padrões eles não estejam, eu explico que mesmo assim o laudo vai ser realizado e que os exames ali vão ser baseados e pautados todos em cima dessas peças que foram analisadas, porque de repente eu solicitei mais de uma vez na petição XY e a pessoa não compareceu, não me entregou. Então eu vou fazer com que tenha. Mas todos os exames estão em cima disso aqui. Eu também vou pra... Se não daí documento questionado, eu coloco eu também coloco lá uma observação documento questionado sem cópia, por exemplo, eu coloco. Todos os resultados estão baseados em cima dessa cópia e não é de responsabilidade da perita qualquer resultado divergente do que foi encontrado aqui em caso de surgimento da via ou enfim. Eu sempre especifico tudo isso, tanto padrão quanto questionário. Aí eu vou para metodologia e equipamentos. Aí na metodologia eu faço uma explicação bem didática, assim, sobre o que é a perícia grafo, como que a gente faz para encontrar, fazer um exame, né, do que se trata, como que o perito trabalha. Aí eu coloco também que todos os meus exames eles são realizados com escala de conclusão, porque eu não coloco, nunca afirmo categoricamente. Aí eu especifico a escala que eu uso. Coloco na conclusão. Eu especifico na metodologia quais são os graus de escala, qual que eu uso e por quê. Aí depois eu passo para os exames. Daí nos exames eu divido, né, entre morfologia e depois a grafocinética. E aí aí o que eu faço? Na morfologia, é um punho que é super variável. Eu vou fazer uma linha do tempo desse punho com todas as escritas que eu tenho para verificar a variação e demonstrar aquilo ali. Aí, a partir dessa variação, eu entro para as características morfológicas que você vai colocando, né? Isso não. Coloca a assinatura 2000, 2001, 2002. É assim. Faz toda a linha do tempo. Gente, é lindo demais. Não, fica, né? Depois a gente olha e é uma obra de arte. Aí sim, daí eu vou até a grafocinética. Daí na grafocinética eu vou avaliando os hábitos gráficos, eu vou avaliando todas as características. E aí, assim, tem vezes, né, que daí depende muito hoje eu tava falando sobre isso, né? Que os meus laudos depende muito, cada laudo eu olho assim, essa assinatura é assim, esse é assado. Então eu acabo modificando um pouco essa
é sempre a mesma metodologia, mas às vezes eu coloco lá a variação em cima, às vezes eu deixo mais embaixo, às vezes eu, sabe, às vezes eu não coloco, nem coloco morfologia, eu já falo direto sobre grafocinética, sobre os hábitos, e deixo daí as questões morfológicas que posso dizer, mais ali junto, sabe? Junto tudo. E aí, então, depende muito. Mas, via de regra, eu faço dessa maneira. Aí eu chego na conclusão. Não, pode terminar, pode finalizar. Aí chego na conclusão, daí na conclusão eu vou concluir ali com a escala, tudo certinho. Aí respondo todos os quesitos. Aí eu junto a bibliografia e aí eu finalizo com um mini currículozinho que eu coloco embaixo, assim, de todos. Porque um monte de gente fica me pedindo, daí eu parei de não juntar, sabe? Eu deixo lá, já faz parte do meu laudo. Ah, bacana. Eu já deixo na proposta de honorários, eu não fico juntando com isso. Ah, não boto na proposta. Eu só boto na proposta mesmo, já tá lá. Então, quem quiser olhar, que olhe. Quem quiser só procurar meu nome no internet, que acha meu currículo. Mas... vai caçar o que fazer, vai ficar quieto. Eu não boto na proposta, porque na verdade a gente parte do princípio de que eu sou cadastrada no Tribunal de Justiça e o juiz sabe quem eu sou e ele sabe meu currículo. Aí eu acho um absurdo eu ter que ficar, dá o currículo, a perita, não vou dar, eu não entrego o currículo. Mas aí no laudo eu boto o currículo, porque daí também, enfim, gerar um prestígio. Alana, eu acho que com essa live o pessoal já se tocou que não existe um modelo de laudo, né? A gente já tá falando a estrutura aqui, gente. Não existe modelo de laudo. Sabe por quê? Porque essa parte que ela falou da morfologia, do cinetismo, que eu falei do raciocínio pericial, isso daí vai mudar em cada caso. Não adianta você pegar um modelo meu. Não adianta. Assim, o que adianta é você ter estrutura. Essa estrutura que eu acabei de passar. Tem até no meu livro. Tem a estrutura. Espero que vocês tenham anotado, galera. Então, assim, estrutura que pega, assim, mas fazer o exame mesmo é o que mais dá trabalho. Pelo menos é o que eu acho, né, Alana? Não sei se você também concorda com a minha opinião. Então, fazer esse exame é algo que toma muito tempo, toma muito raciocínio da gente. A gente tem que olhar, perceber e relatar. Então, o perito visum et repetum. Então, o perito ele vê e vai reproduzir o que ele viu. Então, a análise é isso. A gente vê, a gente reproduz o que a gente viu, a gente confronta e aí a gente vê o que a gente relata o que a gente verificou e conclui. Então, é um exame perceptual. Cada um vai ter que usar os olhinhos, relatar e fazer tudo bonitinho. Então, por isso que é algo bem complexo, que não é tão simples assim quanto um arquivo no Word. É verdade. E uma coisa também que é bem interessante que eu falo, até eu tô lendo aqui, tem algumas... Lalice perguntou sobre a anamnese do periciando. Essa questão de anamnese do periciando, Lalice, é algo que é bem... É bem delicado a gente fazer, né? Porque o que eu gosto, né? Eu gosto de me colocar, quando eu trabalho como perita judicial, imparcial. Então, por exemplo, isso até foge de muitas pessoas, assim, meus próprios professores da pós-graduação falavam, por exemplo, leia o laudo, leia o processo completo. Eu prefiro ser imparcial. Eu leio o que eu preciso ler, mas eu faço uma leitura mais objetiva. Porque eu gosto eu entrei, sou auxiliar do juiz, e dentro daquilo que eu tenho que dizer, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Então eu sempre vou nos pontos específicos dos quais eu quero, sabe? A mesma coisa eu faço na anamnese do periciando, por exemplo. A gente percebe se uma pessoa está extremamente acanhada, tá muito, meu Deus, tu sente a pessoa. Mas eu prefiro não tomar nenhum partido de, coitado, realmente levou um golpe. Ou, por exemplo, chega lá alguém que é mais descolado, que é mais não sei o que, sabe? Tá mais assim, esse aí tá mais, sabe? Eu prefiro não tomar um partido porque eu gosto de estar num lugar bem imparcial. E eu me conheço, então por isso que vai muito de cada um. Eu me conheço, eu sei como eu viro parcial. Olha, agora você colocou isso daí, eu não sabia nem que o pessoal imaginava isso, porque pra mim, a anamnese do periciando é perguntar se ele toma um remédio, é saber qual o grau de escolaridade. Então, é conhecer daquela pessoa e não julgar aquela pessoa se ela tá nervosa ou não. Isso não cabe a mim. Então, eu sou imparcial. Eu acho que você entendeu certo. Eu é que fiquei muito na caixinha, entendeu? Mas o pessoal deve achar isso mesmo, que a gente deve fazer uma anamnese se ele tá nervoso, se ele não tá. Isso não cabe a você. E se eu for assistente técnica e você estiver julgando isso, eu vou cair de pau.
Então, não façam essa besteira. Não tem nada a ver isso. A anamnese é você de verificar qual o grau de ensino dele, verificar se ele teve algum problema no punho, você verificar quantos anos aquela pessoa tem, se essa pessoa está tendo algum tremor na mão, se essa pessoa teve algum problema na mão, se quebrou a mão, se sofreu um acidente, se teve algum AVC, sei lá, se teve algum problema ali que possa interferir, se toma algum remédio controlado muito forte. Então, é isso que, para mim, é a anamnese do periciando. Jamais julgar o que ele tá sentindo, né? Com certeza. Eu prefiro não fazer. E aí, essa anamnese do periciando, eu não vejo nem como uma anamnese, porque também a gente entra quando a gente fala de anamnese, também entra muito, por exemplo, eu acompanho muita perícia médica na minha vida. E eu não sou médica, né? Então eu não faço anamnese, sabe? Existem essas coisas, assim, que a gente vai... E aí, o que eu faço? É uma conversa, né? A gente vai conversando, conversa, pra mim. Tudo bem, senhora? Como é? Ai, tive tal coisa. E às vezes tu nem precisa perguntar nada. Ai, não, então, tô aqui, meu Deus, a vida é assim e tal. E tu fica ali, escuta. Eu sempre faço uma escuta bem... Eu gosto de ser bem assim... Isso é algo também que eu falo, né? A postura do perito, quando a gente vai fazer uma coleta, por exemplo, existe uma postura do perito, a postura do assistente. O que a gente exige? O que a gente faz? Como... Porque nós direcionamos, né, Jaque? Não sei como que tu faz, mas eu creio que sim. Tu direciona essa perícia. Então, nós quem dizemos como que vai ser, como não vai ser. Às vezes vem a pessoa, começa a dispersar muito. Poxa, se eu pegar e ficar dispersando com ela, de repente ela não vai entrar ali ela não vai realmente escrever o que ela precisa escrever para eu ver como que é aquele punho, né? E às vezes por diante. Então eu cuido. Tem como mal da outra que tá lá na frente dela e aí começa um discute com o outro. E já aconteceu de Exatamente. Vários casos em que eu já saí da sala, eu já pedi, por favor, fica lá. A perícia que quem direciona sou eu, senão eu vou falar pro juiz, você vai ter que arcar com todas as custas ainda vai sair perdendo. A gente trabalha com ameaça. Ai, que eu nunca falei com essa sua calma. Eu já falo assim. Tô brincando, não faço isso não. Mas eu já dou uma puxada de voz. Eu falo assim, olha, se continuarem com essas acusações, eu vou ter que interromper esse procedimento. E se eu tiver que interromper, eu vou ter que remarcar e vocês vão ter que pagar mais outra diligência. Vocês querem assim? Desse jeito. Aí deu. Então, já que eu sou mais tranquilo, mas eu falo assim num tom de voz mais sério e digo, olha, se vocês não cooperarem, né, com o meu trabalho, porque eu tô aqui enquanto auxiliar do juiz, então eu vou ter que reportar para ele e é muito provavelmente que ele vai dar perda de prova e vocês vão ter que arcar com todas as custas do processo. Sabe? Daí a pessoa já... Né? Quando fala de tirar do bolso, a galera fica quieta. A galera fica muda. Deixa eu... Uma coisa, já que eu vi aqui, te falar uma coisa. Já que quebra o barraco, adorei. Os pontos principais, né, me perguntaram. Eu gosto, pra mim, os pontos principais é o seguinte, dentro do processo, pra eu saber se eu vou aceitar ou não a perícia, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir e vou lá na inicial. Aí lá na inicial eu vou ler o início dos fatos, que diz, fulaninha, coitada, tava lá, o fulaninho, não sei o quê, e aí teve um processo, teve ali um cheque e tal. Aí eu teve um contrato, ou teve tal. Aí, claro que depende. Se é uma demanda contra banco, contra instituição, é muito mais fácil de a gente encontrar o ponto principal. Às vezes são casos mais familiares, né? Quando nota promissória, vem e vai, tem que acabar lendo um pouco mais. Mas aí eu vou ali, olho no inicial, é um contrato. Então eu já sei que é um contrato. O que eu vou fazer? Vou ir na contestação. Aí lá na contestação, eu vou entrar na contestação, só para confirmar se é um contrato mesmo. Eu só passo ali o olho e vejo, realmente aqui é esse o contrato. Porque às vezes eles dizem, mas tem outro aqui, sabe? Ou não tem outro aqui, ou tem mais sei lá quantos. Aí eu vou lá e abro o contrato, só para ver como é que é a assinatura da pessoa. E eu também já olhei lá na inicial, né, na procuração ali, mais ou menos como é que é, para eu ter uma noção. É elegível, né, o trabalho que eu vou ter que ter. Aí eu subo um pouquinho mais, eu vou até onde estão os quesitos. Às vezes não tem quesitos. Eu nunca me pego como quesito. Eu não vou responder a proposta porque não tem quesito. Eu respondo a proposta, já me ferrei muito com isso, porque às vezes a gente acaba não respondendo, responde sem proposta, sem quesitos, depois vem 60 quesitos. Mas na Grafo, graças a Deus, não acontece muito. Mas eu coloco na minha petição, Alana, quando não tem quesitos, eu coloco as partes não ofertaram quesitos, porque se oferecerem depois,
Eu vou constar. No momento que eu fiz a coleta, no momento que eu fiz a proposta de honorários, não haviam quesitos a serem respondidos. Então eu já deixo bem claro. Já que eu falo isso porque ali na nossa, entre a questão dos prazos, né? O prazo que a gente é nomeado para perícia junto no mesmo prazo que as partes têm para indicar quesitos. E aí, por isso que acontece, daí eu acabo me sentindo, tipo, eu não estou no direito, porque elas estão no prazo delas de não entregar quesitos. Aí eu acabo aceitando, claro que daí eu sempre aceito, se não tem quesitos, eu acabo deixando uma proporção um pouquinho maior, já pensando, vai que eu vou ter muito trabalho referente a quesito. Mas eu não me apego em número de quesitos, assim, relacionado à proposta. Então é basicamente isso que eu vejo. Olhei tudo isso e já faço a proposta. Nem todo juiz faz essas intimações certinhos. Aqui em Brasília, toda vez que eu pego o processo já tá com os quesitos apresentados. Mas já peguei processos de outros estados em que intima todo mundo na mesma hora, é uma bagunça. Eu falo, gente, assim, é porque eu tô acostumada a fazer um procedimento tão certinho que eles fazem aqui, que quando às vezes em outro estado fazem assim, mais ou menos, eu falo, pô, tá uma bagunça daqui. Porque aqui é assim, o prazo acabou das partes, acabou o prazo das partes, vem perito. Então, assim, é tudo certinho, sabe? Não, é assim na vida real, infelizmente. Aí, em Brasília, é sempre assim, já aqui. Olha. Não, aqui o pessoal é sério. Aqui, nossa. Aqui a gente ainda trabalha com processo físico, né? Ontem eu tava dando aula. Precisam melhorar. E eu tava dando aula e falando sobre a questão de processo físico. E para tão normal o processo físico, tanto que, né, como eu tenho a questão dos processos físicos, faz parte dos cursos que eu dou, o direcionamento, né, olha só, saiba que no processo físico, o termo de carga é para isso, sabe, dentro da perícia judicial. Tem isso, tem aquilo, a gente tem que olhar assim, assado. E aí, eu pensando, pior é que é só aqui, assim, né, é poucos lugares que tem processo físico, né. Aqui, assim, tudo é uma bagunça, já que é bagunça. Ó, a Isa comentou aqui, treta familiar no escritório, a Jaque tentando acalmar os ânimos, mas a galera quer treta. A Isa, teve uma vez que ela tava no meu escritório, as partes começaram a brigar, e cunhada com a irmã do cara, e aí a cunhada começou a aproximar, eu tive que me colocar no meio. Gente, assim, acontecem umas coisas no escritório, e eu desse tamanho todo, eu não ia conseguir. Se ela fosse pra cima da mulher, eu não ia conseguir separar aquela mulher da outra. Então, assim, eu tenho que ir antes pra não acontecer, não. Nossa, Jaque, eu, graças a Deus, nunca passei por isso. Eu já passei situação, teve uma vez que a advogada, ela queria gravar em áudio a coleta. Tipo, não, eu vou gravar toda a perícia. Eu disse, não vai. E ela, não, eu vou gravar sim. Eu disse, não vai, porque vai gravar em áudio, daí daqui a pouco vai botar lá pro juiz, e sabe como é advogado, né? Já que ela pode colocar lá o áudio, cortar metade e dizer, a perita foi parcial aqui, sei lá, por qualquer situação. E aí, guria dela meio que tipo, não, porque não. Eu peguei, no dia lá, eu especifiquei pra ela que pode reportar isso pro juiz, que eu não quis que tu gravasse, porque enfim, acho que tira totalmente a privacidade da pessoa, porque ela era advogada da ré, né, do réu, e ela queria gravar o autor fazendo a coleta. Esse ponto vai tirar totalmente a privacidade da pessoa. E ainda, já que eu tenho, dentro da grafologia, a gente sabe que a pessoa em situação de tensão, ela fica com uma escrita mais pesada, um punho mais acanhado, menor, e tem essas situações. Então, o que eu faço? Eu tento deixar a pessoa o mais à vontade possível para que ela realmente escreva para mim o que ela é, né? Não que eu avalie punho, não avalio grafologicamente ninguém. Mas quando a gente tem grafologia, quando eu fiz o curso, só aprende, tipo, a escrita diminui e tal. Eu não ia deixar a mulher gravar. E ela ficou muito brava comigo, mas aí eu mandei embora. Não, mas sim, eu não tenho nenhum problema para filmar, a não ser, por exemplo, eu filmo todos os meus coletas. E até o pessoal pergunta, mas se eu puser a filmagem, eu falo, eu sou a perita, e essa filmagem é tanto para minha segurança quanto para sua. Então, eu tô mandando naquele ato, eu vou filmar, porque é uma segurança também para mim, entendeu? Então, eu não abro mão da filmagem. Agora, se a outra parte estiver filmando e o periciando, se eu puser a isso, aí eu vou falar, olha, vamos respeitar então a privacidade dele.
Então, eu posso até abrir mão da outra parte de filmar, né? Mas dependendo do caso. Porque às vezes aquela filmagem pode ir, por exemplo, para um grupo de família, né? Então, a gente não sabe qual aspecto ali que pode ocorrer dentro daquele ato, né? Porque no caso, eu filmando, vai só para o judiciário, entendeu? Não vai para o YouTube, mas ele fica só no link, ele não fica disponível no canal. Claro, então, assim, não vai ser para terceiros. Mas é isso, Alana. Nossa, já demos 1 hora de live. Eu acabei de ver, a galera disse, foi ótima live, gente, a gente tá emocionada. Vocês gostaram? Despedir. Vocês gostaram? Então, Alana, faz um sorrisão aí. Vamos tirar uma foto, bem print. Quero saber o que você mais gostou. Gente, olha, matéria raiz aqui. Olha só, a gente ensina o laudo, como se organizar, otimizar tempo. Ó, merece, dá um print, me fala o que você mais gostou. Dá um print lá, marca a Ellie. Isso aí, marca a Ellie, marca a Jaque, conta pra nós o que vocês mais gostaram. Me marca Perita Tirotti, a Ellie Perícias. E marca aí, conta aí o que você mais gostou. Quem sabe a gente faça mais alguma live, né, Alana? Com certeza. Faço live com você, quase nada. Adorei a live, Alana. Eu também adorei, Jaque. É muito louco isso, né? Porque a gente começa a conversar e super vai, super maravilhoso. Roteiro. Eu falei com a Alana, você fez um roteiro? Ela, eu acho que a gente pode falar sobre isso. Aí, beleza, então bora. Assim, é porque a gente já vive isso. Então, a gente tá passando pra vocês que estão começando, ou até mesmo que já vivem isso, como que a gente faz? Como que a nossa forma de se organizar. Exatamente. Espero que tenha ajudado todo mundo. Daí vocês nos contem também se isso foi útil pra vocês. E é isso, né, Jaque? Sim. Gente, um grande beijo a todos e até a próxima. Beijos. Beijos. Tchau, galera.